Olá, amigos, irmãos de caminhada. Aqui estamos para mais um encontro de reflexão e de estudo acerca do Evangelho do Cristo e de suas lições imorredoras. E para iniciarmos, cantaremos uma canção para harmonização, na sequência a prece. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. E assim, ao som dessa melodia que nos lembra a importância de aproximarmos os nossos corações daqueles com quem caminhamos, por vezes com tantas dores, com tantas dificuldades, e com certeza, quantas vezes perdemos a chance de sermos o ombro amigo, o coração que escuta, o coração que abraça. E que possamos, nesse estudo de hoje, ó Pai, prepararmos os nossos corações para refletirmos um pouco sobre o seu convite diante de nós, para nos atermos àqueles que tanto precisam. Por vezes estamos em uma condição melhor, não necessariamente financeira, mas espiritualmente falando, que possamos oferecer uma palavra amiga, uma palavra de luz, um conselho, acalmando os corações mais aflitos. Abençoe-nos nesse estudo, ó Pai, que a espiritualidade amiga possa nos intuir e nos trazer os melhores pensamentos e as melhores palavras neste momento. Se conosco, abençoe-nos hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, olá amigos, espero que estejam todos na paz do Cristo e que possamos juntos, a partir de agora, meditarmos um pouco sobre um capítulo do livro Sol nas Almas. É o capítulo 36, cujo título é Piedade. Psicografia de Valdo Vieira, ditado pelo Espírito André Luiz. E o texto nos traz o seguinte conteúdo: piedade, na maior parte dos modos com que nos acostumamos a cultivá-la, exige revisão. Usamo-la, por vezes, como se desenrolássemos a frase em forma de chibata, vergastando a quem nos aguarda o consolo, ou qual se entregássemos a moeda beneficente aquecida em ponto de brasa, queimando as mãos que a recebem. Graças a Deus, nunca sofri penúria, dizemos de escantilhão a companheiros que esmolam socorro material, dando a entender que Deus lhe seria perseguidor e não pai. Dou sempre o que posso, embora saiba que há malandros em toda parte. Proclamamos com altivez diante do irmão que nos solicita o concurso,
esquecidos de que, assim falando, estamos a situá-lo nos meandros da vadiagem. Visitamos uma viúva e perguntamos de chofre se o marido desencarnado lhe deixou Montepio, pensão, indiferentes à dor da mulher que se vê solitária, aspirando recolher palavras de fé ao invés de comentários sobre dinheiro. Em algumas ocasiões, ingressamos no hospital a título de fazer assistência e levamos lenço ao nariz ou recuamos perante o doente que a enfermidade carcome, sem considerar a posição vexatória com que lhe rebaixamos os sentimentos. Piedade não é alguém supor reconfortar a outro alguém, ilhando-se em virtude hipotética. Em muitos casos, a compaixão que deitamos assemelha-se à soda cáustica, branca na aplicação e corrosiva no efeito. A golpes de orgulho, presumimos animar e desencorajamos. Cremos suprir dificuldades e agravamos problemas, por ausência de tato e delicadeza. Piedade é caridade, e caridade é amor. O amor coloca-se na posição dos que sofrem para servir. Imaginemo-nos na luta dos outros e reflitamos na maneira ideal com que estimaríamos recolher-lhes o auxílio. Não raro, os que se encontram nas sombras da provação não mais precisam de nossas dádivas, nem de nossas meras palavras. Esperam tão somente por nosso coração, com a ansiedade e o enternecimento de quem aguarda uma luz. Este é o texto que Valdo Vieira, através de André Luiz, nos traz nesse dia de hoje, no livro Sol nas Almas. E eu escolhi essa canção que cantei agora, antes de iniciarmos, propositalmente, pois ela fala exatamente sobre o ato de buscarmos aconchegarmos aquelas pessoas que precisam de nós, através do ato de cativar. E o texto já inicia nos trazendo um alerta, dizendo que os nossos atos de piedade, ora executados, necessitam de revisão. Por que será que o Espírito André Luiz nos traz esse alerta? Por que revisarmos sobre a nossa forma de ajudarmos ao próximo, de nos mostrarmos piedosos diante do outro? Interessante. E aí ele discorre sobre a forma como temos demonstrado esses atos e como deveríamos realmente fazê-lo. E se formos pensar no significado, na essência da palavra piedade, piedade nos remete à devoção, à compaixão pelo sofrimento alheio, misericórdia. Ou seja, piedade está diretamente ligada ao amor genuíno. E um amor genuíno, ele está presente de forma amorosa, sutil e caridosa por vezes. E não como uma forma de trazer à margem dos holofotes aquele que ajuda, e não como uma forma de prestígio daquele que ajuda, ou pior, como uma forma de humilhação daquele que é ajudado. E para compreendermos um pouco mais e entendermos esta proposta de André Luiz, nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E é um capítulo de muita importância para que a gente possa compreender efetivamente esse amor genuíno que Jesus vem nos ensinar, exemplificar, e que a gente ainda até hoje tem dificuldade de compreender.
Jesus traz para nós uma parábola para exemplificar esta questão, que é a parábola dos credores e dos devedores. E nesta parábola ele diz que o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como este homem não tinha meios de os pagar, mandou que seu senhor que o vendesse a ele, a sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse, como uma forma de pagamento da dívida. E o servidor, em desespero, lança-se aos pés do seu senhor e lhe diz: tenha um pouco de paciência, senhor, e eu te pagarei tudo. Então, aí vem um negrito, o senhor tocado de compaixão. Então aquele senhor foi tocado de compaixão e deixou o servo ir e lhe perdoou a dívida. Mas esse mesmo servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até que lhe pagasse a dívida. Os outros servidores, vendo tudo aquilo, seus companheiros, foram extremamente aflitos procurar pelo Senhor e lhe contou tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro? Mais uma vez, em negrito. O Senhor teve compaixão e agora ele pergunta: por que você não teve piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que os vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Essa citação está em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. E aí, depois desta parábola contada por Jesus, voltemos à nossa lição de hoje, piedade. E pensemos sobre essa história que ouvimos e sobre a lição que também ouvimos. Como enxergamos a piedade? Com 2 pesos e 2 medidas? De acordo como nos convém? Se eu quero que alguém tenha piedade de mim, compaixão, quando eu preciso, mas e quando alguém precisa que eu também seja piedoso e eu tenha compaixão para com ele? Nós ainda, infelizmente, no grau de evolução espiritual que estamos, por vezes apenas queremos receber, mas por vezes não queremos oferecer. Oferecer ao outro aquilo que gostaríamos que também oferecessem a nós. E assim, a gente começa a observar que, quando André Luiz diz que precisamos fazer uma revisão sobre a forma como temos cultivado a piedade, a gente já começa a enxergar que realmente tem que ser feita uma grande revisão. Pois se por vezes, como no texto, o texto nos diz que a palavra que a gente oferece para o outro que está numa condição de desespero, de sofrimento, ela chega como uma chibata e não como um consolo. Quando a gente vai ajudar alguém e questiona o que ele fará daquilo que estamos oferecendo, por exemplo, materialmente,
que ele vai gastar com outras coisas, estamos fazendo um julgamento e por vezes isto desmerece todo o nosso ato de piedade. Quando, ao ajudarmos uma pessoa, nós questionamos se na verdade ela precisa tanto daquilo, se de repente ela não tem outras possibilidades e fica pedindo dinheiro. São tantas situações que, ao sermos piedosos, na verdade nós nos colocamos como julgadores, tentamos fazer o ato de ajudar, de auxiliar, mas ao mesmo tempo temos as nossas ressalvas. E isto faz com que a nossa atitude não tenha o mérito que deveria ter. E por vezes, como André Luiz diz, que piedade não é alguém supor reconfortar outra pessoa, ilhando-se numa virtude hipotética, como se eu fosse alguém muito bom ao fazer o que estou fazendo, mas por vezes o que eu estou fazendo não está refletindo na alma do outro e no coração do outro, na amplitude amorosa que deveria refletir. E ele ainda traz para nós que, por vezes, a compaixão que oferecemos assemelha-se à soda cáustica, branca na aplicação e corrosiva no efeito. Essa frase é bem forte. De imaginarmos que um ato de compaixão, ao invés de ser algo que acolhe, é algo que corrói, que destrói o outro. Tudo devido ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Por vezes pensamos mais em nós do que no outro, que está numa condição bem mais necessitada. E assim, animados por esse orgulho, quando a gente pensa que a gente está animando alguém, a gente pode estar desencorajando. Quando a gente pensa que está ajudando nas dificuldades, por vezes estamos agravando os problemas. Tudo por falta de amor no ato, por falta de delicadeza. E aí vem a música, Cativar é amar. E quantas vezes quem tanto precisa de ajuda, não necessariamente precisa das nossas palavras, da nossa ajuda material, mas acima de tudo, talvez esteja esperando muito mais um ato generoso, uma presença fraterna que traz a luz tão necessária para aquele coração sofrido. E assim, seguindo dentro do pensamento do Evangelho, chegamos no maior mandamento: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Regrinha básica, mas que por vezes, como eu disse antes, tem 2 pesos e 2 medidas, Fazei aos homens tudo que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. E ainda Lucas nos diz: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Será que a gente pensa nisso quando a gente realmente, movidos pelo nosso orgulho e egoísmo, nós destratamos aquelas pessoas mais necessitadas, nós humilhamos, ou deixamos em pior situação do que quando a encontramos? E o Evangelho nos traz que amar o próximo como a si mesmo é fazer pelos outros. Não é fazer por nós, fazer pelo meu ego. Fazer para que eu me sinta prospectado, aparecendo, sendo visto como virtuoso. Mas mais do que isso, fazer ao próximo e amar ao próximo na expressão mais completa da caridade. E isso resume todos os deveres do homem para com o próximo. Assim nos diz o Evangelho. Então, que possamos nos utilizar da expressão mais completa da caridade ao nos aproximarmos daquele irmão que precisa de um auxílio, que precisa de uma escuta, que precisa de um acolhimento. E o Evangelho ainda nos traz que a prática dessas máximas
tende à destruição do egoísmo. Pois se falamos anteriormente que é exatamente pelo orgulho e egoísmo que acabamos por desviar o sentido da piedade, da compaixão, então é necessário que façamos um movimento contrário, para que possamos nos distanciar desse egoísmo e desse orgulho que tanto impera em nós ainda. Mas também sabemos que quando conseguirmos adotar como regra de conduta o amar ao próximo como a expressão mais completa da caridade, efetivamente estaremos compreendendo a verdadeira fraternidade e aí sim reinará a paz, a justiça, a união, a concórdia e a benevolência mútua. É um caminhar. Estamos aprendendo, mas sabemos que é uma jornada. E por isso estamos a estudar e a tentar compreender as lições que Jesus e todos os Espíritos amigos nos trazem. Ainda no capítulo 11, os Espíritos, na parte das instruções dos Espíritos, eles nos falam um pouco sobre a lei de amor. Pois ao falarmos de piedade como forma de caridade no seu completo significado, é claro que isso vai estar inundado pela lei de amor de Deus. Essa lei moral que nos rege, que conosco está em nossa própria consciência, mas que por vezes distanciamos dela. E os Espíritos nos dizem que o amor resume a doutrina inteira de Jesus, que é um sentimento por excelência, os quais nos elevarão à altura do progresso verdadeiro, progresso moral, na sua potência máxima. Sabemos que, como eu disse antes, estamos na caminhada, mas nós conseguiremos compreender, vivenciar e exercitar este amor em algum tempo da nossa jornada. Pois nós sabemos que, inicialmente, nós somos regidos pelos os instintos, depois um pouquinho mais avançados, mas ainda corrompidos pelas sensações. Mas, quando mais instruídos e depurados, aí sim, os sentimentos. E o amor entra como o ponto mais alto dos sentimentos, o ponto mais delicado, mais puro, que é o amor verdadeiro. E quando isso acontecer entre nós, nós não conheceremos mais a miséria da alma. As dificuldades, as dores, as misérias não mais existirão, como hoje ainda existem. Mas aprenderemos, né? E, voltando ao nosso texto, André Luiz nos frisa que piedade é caridade, e caridade é amor. Então, a piedade, no seu conceito mais puro e verdadeiro, envolve o amor. E o amor coloca-se na posição dos que sofrem para servir. Servir sem julgamento. Servir por amor. E aí pensemos, se estivéssemos no lugar do outro, na luta do outro, pensemos como gostaríamos que este outro voltasse para nós para nos auxiliar. E essa é a questão, como eu gostaria de ser tratado. Então hoje eu estou na condição de poder ajudar, mas pode ser que amanhã eu esteja na condição de precisar da ajuda. Melhor começarmos a exercitar hoje a lei de amor e fazermos aos outros o que podemos fazer de melhor, pois daqui a um tempo, quando estivermos na condição de necessitados, o amor vai nos visitar através de alguém que também olhe para nós com um coração generoso e chegue como uma luz a nos trazer o consolo, o auxílio tão necessários para nós. Por fim,
importante pensarmos que Jesus, em sua caminhada aqui enquanto encarnado, ele foi nosso maior modelo de amor. E ele exemplificava isto, falava, mas mais do que tudo exemplificava. Jesus acolhia sem julgamentos, cobranças, sem humilhar, sem menosprezar os mais necessitados. Apenas acolhia, amava incondicionalmente, iluminando as almas dos aflitos. Então, quando estivermos em uma condição de podermos ser um instrumento de auxílio, que pensemos no exemplo do Cristo e busquemos, mesmo que ainda na nossa pequenez e imperfeição, nos aproximarmos um pouquinho desse amor que o Cristo exemplificou. Que sejamos instrumentos de verdadeiro acolhimento, uma piedade e uma compaixão que lembre o amor, que traga em nossos olhos, em nosso pulsar, em nossas mãos generosas, o amor do Cristo. E assim, com esta reflexão de hoje, que possamos neste momento nos voltarmos para o Mestre. Mestre querido, obrigado pela oportunidade de termos contato com o seu Evangelho que é por amor, e que possamos, ao nos debruçarmos para compreendê-lo um pouco mais, que ele possa fazer morada em nossos corações e possa iluminar as nossas mentes, e assim que possamos nos sentir verdadeiros instrumentos de auxílio, de ajuda aos nossos irmãos mais necessitados. Que consigamos compreender a dor do outro e assim tratá-la com generosidade, com fraternidade. Que sejamos, enfim, instrumentos de paz e de luz. Obrigado, Mestre amado, por conosco sempre estar, por ser a nossa bússola, a qual nos dirige para o nosso melhor. Obrigado, Pai querido, por conosco sempre estar, amparando-nos e fortalecendo-nos para a caminhada. Sê conosco, ó Pai bondoso, e que possamos contigo estar, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, irmãos, encerramos mais um momento de reflexão, com o coração grato e feliz por aqui nos encontrarmos. Muita paz e muita luz. Fiquem com Deus e até a próxima.